Que bom que estamos aqui em mais uma manhã para um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Me chamo Júlio, sou um dos pastores da igreja e você que está participando conosco, que não faz parte da nossa igreja, sinta-se já fazendo parte da Igreja Batista Emanuel e assim juntos vamos esta manhã compartilhar algo da Palavra de Deus que vem nos ajudar nesses dias, né? Dias tão difíceis, dias de pandemia, dias de um retorno incerto às atividades econômicas, né? A própria necessidade que nós temos da economia estar funcionando, mas aí vem a questão da saúde, e não são coisas excludentes, mas que precisam estar integradas. Notícias tristes, como aquele menino, né, que antes de ontem veio a falecer, um garoto de 5 anos de idade. Então são todas situações que nos angustiam muito. Muitas vezes a gente se entristece, chora, tem dificuldade até alguns de se colocar diante de um telejornal e passar mais do que meia hora, talvez uma hora, assistindo essas notícias, né, que são tantas coisas, né, a questão do racismo ali nos Estados Unidos, das manifestações, a truculência institucionalizada ali, muita coisa que vai nos deixando tristes, né? E aí você fica pensando, o que é que vale a pena realmente nessa vida? O que é que me pertence, né? Será que a minha vida, a minha vida pertence a mim, né? Os meus bens, será que são tão importantes assim? A minha conta bancária, né? Se de repente eu não tenho domínio nem sobre a minha saúde, eu posso contrair esse vírus, e tantos familiares, pessoas ou que pegaram já próximas de nós, ou nós com os nossos familiares foram atingidos por esse negócio. Então são muitas coisas que vão nos deixando assim, às vezes abalados ou pensativos, às vezes tristes, né? E aí nós precisamos renovar as nossas forças e pensar o que é que vale a pena realmente nessa vida. E aí Jeremias, em Lamentações, ele vai dizer então no capítulo 3, no verso 24, algo muito importante. Ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Não é? Que privilégio poder dizer assim. Eu gostaria que você dissesse junto comigo: a minha porção é o Senhor. E o Senhor vai nos dar alguns ensinamentos importantes nesse texto através do profeta Jeremias. Profeta esse que escreveu no momento de exílio, no momento também de turbulência, no momento de desinstalação, em que o povo de Israel estava distante do local de adoração. E ele podia dizer assim, que a minha porção é o Senhor, porque ele sabia que era a sua relação com Deus que era a coisa mais importante, porque ele sabia que aquilo que ele tinha de mais precioso dentro dele, que ninguém poderia tirar, era a sua experiência com Deus, era a sua fé em Deus, era a sua capacidade de se relacionar com Deus, porque Deus estava pronto para se relacionar com ele. E o texto vai nos dar algumas dicas importantes a respeito dessa porção maravilhosa, porque Deus é um Deus misericordioso. Ou seja, no verso 22 do capítulo 3 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, Deus é um Deus misericordioso, e a palavra misericórdia quer dizer a capacidade de sofrer junto com o outro, de colocar o coração junto com o outro ali, se compadecer, ter compaixão, sofrer junto. Portanto, o nosso Deus, ele não está aqui para nos condenar, não está aqui para julgar no sentido ele está sempre procurando agir com misericórdia. E aí, então, ele podia dizer: a minha porção é o Senhor, porque é o Deus misericordioso. É o Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, mas que nos perdoa os pecados através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. E aí, então, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Ou seja, minha porção é o Senhor, porque o Senhor é um Deus renovador. Ele não está aqui para destruir, ele não está aqui para dar um ponto final na minha história, na sua história, por causa de situações difíceis externas que estão acontecendo, ou por causa de talvez erros nossos, senão que ele é um Deus renovador, ou seja, a cada manhã, a cada dia, é uma oportunidade nova, uma oportunidade diferente que Deus nos dá, para que nós façamos diferentes, que nós pensemos diferentes, que nós nos posicionemos de forma diferente diante da vida. Quem sabe seja uma oportunidade de você perdoar pessoas, ou de você pedir perdão, de você buscar reconciliação nas pessoas que estão ao seu redor, né? De você se fortalecer diante da adversidade, né? E poder dizer assim:
A minha porção é o Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor, ele é renovador da vida, ele é sustentador da vida. E uma outra característica nessa porção, que era essa experiência que ele tinha com o Senhor, é que o Senhor é fiel. O texto vai nos dizer, no verso 23, na porção B, né? Grande é a tua fidelidade. Certa vez eu ouvi de um pregador, né, e nós víamos durante muito tempo, algumas pessoas andando nos seus carros, né, com adesivos assim, Deus é fiel. E um dia ele encontrou um adesivo que tinha assim, Deus é fidelíssimo. Olha, quem está lembrado aí de como era o fiel da balança, né, as balanças mais antigas, hoje temos balanças eletrônicas, né, mas o fiel é aquele que vai dizer se nós temos 1 quilo, né, se nós temos tantas gramas de ouro, mas que o fiel da balança, ou seja, aquele que vai dizer o lugar exato, se temos aquele valor ali, né? Portanto, Deus é fiel, Deus é Deus em que podemos confiar. E ele podia então se relacionar com um Deus que é misericordioso, que é renovador, e um Deus que é fidelíssimo. O texto vai nos dizer no verso 23, grande é a tua fidelidade. Ele é fiel às suas promessas, ele é fiel ao pacto que ele fez, os pactos que ele fez ao longo da história com o seu povo, né? Com o povo de Israel naquele momento. E ele faz um pacto conosco hoje através de seu Filho Jesus Cristo, a nova aliança que ele faz no nome de seu Filho Jesus Cristo, né? Então nós temos então a fidelidade do Senhor a nosso favor. E como é que eu vou reagir diante de tudo isso? Como é que eu posso me colocar diante do Senhor? O texto vai nos dizer, depois do verso 24, quando ele diz que a minha porção é o Senhor, e ele diz assim, diz a minha alma, né? Portanto, eu esperarei nele. Ou seja, que postura que eu vou colocar? A postura de espera, a postura de quem o busca, de quem aguarda a sua salvação, e tudo isso em silêncio. A relação com Deus é algo muito simples, por isso que lá em Mateus vai dizer que quando você for orar ao Pai, você pode entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, você pede em secreto Deus recompensará aquilo que você está buscando. E quantas vezes nós buscamos coisas, buscamos situações, pedimos isso, pedimos aquilo, mas o salmista diz, aliás, Jeremias aqui vai dizer, a minha porção é o Senhor. E de repente aquilo que você busca, aquilo que você precisa, é o Senhor, é uma relação com Ele, a relação com um Deus que é misericordioso, que é renovador, um Deus que é fidelíssimo, e um Deus que você pode buscar no seu coração, no seu pensamento, na sua voz em oração, e assim estabelecer essa relação de intimidade com Ele. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a todos nós, que Deus tenha misericórdia de nós no tempo que nós estamos vivendo, e que todos nós tenhamos essa, digamos assim, como o salmista, o Jeremias disse aqui nesse texto, né, que é uma poesia, né, não deixa de ser um salmos, minha porção é o Senhor, ou seja, aquilo que há de mais precioso, aquilo que ninguém pode tirar de mim, isso aqui é meu, é a minha relação com o Senhor, que é fiel, que é renovador e que é misericordioso. Que Deus abençoe a cada um neste sábado, nesta manhã, neste dia, e nos dirija em tudo. Amém.